Torcedor do Corinthians, parece que a chegada do Pogba tá se aproximando, hein? O Pogba conversou com o diretor do Corinthians e, segundo informações aí, o Pogba, pessoal, já está acertado com o Timão para defender aqui o Corinthians o ano que vem. Bora ver essa informação que saiu lá no programa Domingol com Benja. Ótima notícia sobre o Pogba. E já comenta aqui nos comentários o que vocês acham, galera, dessa contratação aí do Pogba, um jogador muito conhecido no mundo inteiro, né? E que com certeza traria um marketing absurdo para o Corinthians. Pessoal, imagina só você ter no time Memphis Depay e Pogba. Seria extremamente incrível, cara. Comenta aqui nos comentários a sua opinião. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo aqui ver essa ótima informação que saiu neste domingão. A gente tem a imagem aí da ligação do Memphis Depay junto com o diretor do Corinthians para o Pogba. Veja só, isso aí inclusive quem postou foi o próprio Memphis, né? Colocou nas redes sociais dele o momento da conversa com o jogador. Começou numa brincadeira, num programa de televisão, aí veio essa conversa, daqui a pouco veio até patrocínio. Parece que existe uma possibilidade. O Timão disse que talvez não. Michel Barros, você acha que vai ou não vai? Porque eu me lembro que quando começaram com a conversa do Depay no Corinthians, a gente falava, isso não vai acontecer nunca, o holandês não vem pra cá, e tá aí fazendo o que fez. Cara, já viu a chegada do Depay aí, primeiro, que é meu paizão, esse cara aqui é o cara que eu adoro de coração. Obrigado, querido. Pode ser que a possibilidade, ela possa acontecer sim, como o próprio Dr. Macaulay falou, o futebol brasileiro hoje infracionado do jeito que está, com contratos absurdos. Hoje você podendo, falando pelo lado financeiro, você podendo vir para o Brasil, que é o país de futebol, ganhando bem, jogando um campeonato brasileiro que é competitivo, com várias outras estrelas que a gente tem hoje já no futebol brasileiro, por que não? O Depay entrou nesse processo, veio para o Brasil, um jogador com 30 anos, novo, que normalmente a gente, né, normalmente um jogador nessa idade, com a qualidade que o Depay tem, quer se manter no futebol europeu, continuar jogando futebol europeu, não, veio. Ainda mais no momento que o Corinthians estava, eu mesmo falei que era um risco muito grande para ele, mas acabou sendo positivo, porque ele foi decisivo pra caramba nesse processo que o Corinthians teve para até chegar numa pré-Libertadores. Então, acho que hoje, vendo como anda o futebol, a possibilidade ela existe, e vendo aí o Depay ligando pro Pogba, por que não a gente não vê ainda mais um jogador que veio de um processo de doping, tá parado há um bom tempo, talvez para se reerguer, se reestruturar, por que não vir jogar no Brasil? O doutor agora há pouco falou sobre a questão financeira do futebol. O Corinthians hoje está numa realidade muito difícil, mais de 2 bilhões de reais de dívida, então não pode arcar com o custo do Pogba, que, pelo que a gente apura aqui na imprensa, poderia ter um salário igual ou até maior do que o Depay. A pergunta que eu faço é o seguinte, quero já saber a opinião aqui do mano. Fatal Model, site de acompanhantes, disse que, a gente banca, oferece 4 milhões. O Corinthians foi lá e falou, não é bem assim, acho que não. Eles estão insistindo tanto que hoje são os maiores doadores, por exemplo, da vaquinha do Corinthians, da Gaviões da Fiel, para pagar o estádio. Uhum. Você acha que Fatal Model pagando, Pogba vindo, sim ou não? Fala, Jairão, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde para o Marco, para o Michel, para todo mundo que está em casa também. Sinceramente, Jairo, eu vejo na atitude da empresa um grande marketing. Por mais que eles possam estar mandando e-mail para o Corinthians e teoricamente dando credibilidade para o negócio, falando, já mandei a proposta, mas eu não acho que os caras aí tenham de fato esse cacife todo para bancar realmente uma contratação dessa. A gente está falando de um salário mensal aí de 3 ou 4 milhões, sem contar que um cara desse ele não vai fazer um contrato de 1 ano. É um cara que vem com um contrato no mínimo de 2, para não falar 3. Então você precisa somar toda essa composição para ver se de fato é viável ou não. Eu até li em algum lugar, não sei aí qual foi o portal, me perdoe aí não citar a fonte, mas que o faturamento dessa empresa giraria em torno de 100 milhões. E o aporte que eles teriam que fazer anualmente na contratação de um jogador como esse seria talvez a metade do seu faturamento bruto ou até mais. Isso é inviável, cara. É inviável. Então, sinceramente, Jairo, quando você tem aí realmente uma empresa de acompanhantes aí tentando fazer esse tipo de publicidade também, eu vejo mais aí pela exposição da empresa, mas doou 200 mil. 200 mil, perto do que falaram,
o site aí e a empresa realmente que estava tentando fazer essa transação aí com Corinthians e Pogba, eu acho que ficou ainda barato perto da exposição que eles tiveram. Então, de verdade, Jairo, a gente sabe que dentro de um clube, por mais que você tenha uma empresa, mas você precisa olhar as outras também se não vão chiar. E eu sei que tem um moralismo aí que muitas vezes aí bate a porta nesse tipo de questão. Olha, mas a minha empresa está no clube, a gente não quer ter essa empresa ao lado estampando aí a marca. A gente sabe que tem um preconceito em cima disso. Eu sinceramente não teria. Eu acho que é uma empresa também aí, se está realmente registrada e tem aí a sua atividade funcional dentro do Brasil, e isso é legalizado, ok, beleza, eles que trabalham da forma como eles queiram. Eu estou discutindo aqui de fato o potencial financeiro da empresa para bancar uma contratação como essa. Porque a gente sabe muito bem que se amanhã essa empresa deixa de pagar, quem tem que arcar com esse custo é o clube. Como aconteceu naquele negócio da Tausa lá, que aquele incompetente daquele do Willian Monteiro Alves assinou um contrato aí com uma empresa que estava sediada no terreno baldio, e depois o Corinthians teve que pagar um alto salário pro Paulinho, que não correspondeu dentro de campo. Então, a gente sabe que a FIFA ela vai reconhecer o vínculo do clube com o atleta, e não da parceira. Por mais que exista hoje dentro do Corinthians aí um aporte também do patrocínio Master pagando o salário do Memphis, mas a gente sabe que lá na frente, se isso aí não continuar, quem tem que arcar é o clube. Doutor Marco, dá para negar patrocínio, estando com a situação financeira complicada? Eu acho que você sempre tem que estudar bem a imagem do clube, se vai incomodar outros patrocinadores. Mas veja, eu aqui não quero fazer juízo de valor, mas se você está mergulhado nas apostas, o Brasil está mergulhado nas apostas, as melhores redes de televisão são patrocinadas por apostas, eu acho que seria uma hipocrisia muito grande você abrir mão de acompanhante, seja lá o que for, e você ao mesmo tempo está amarrado com a aposta. Então, e que não é ainda regulamentado de forma adequada. Então eu vejo que, sem ser hipócrita, eu acho que é só mais um patrocínio, desde que seja legal e não haja constrangimento, eu não vejo diferença entre uma e outra. Michel, sim ou não? Vale inclusive a gente lembrar o Vitória, né? O Vitória estava meio mal das pernas, conseguiu o patrocínio da Fatal Moda, que eu queria mudar até o nome do Barradão, né? Da ser Arena Fatal Moda é o Barradão. Colocaram dinheiro, o time subiu, ganhou o primeiro título nacional da história do Vitória, conseguiu uma boa campanha na Série B. O time está patrocinando, inclusive, ou melhor, o site de acompanhantes está patrocinando outros clubes do Brasil, como a Ponte Preta e também o Paysandu. Você acha que é válido para o momento do Corinthians? Precisa? Sim, acho válido. Eu estou totalmente de acordo com o Marco Aurélio. Acho que se é uma empresa regulamentada, ainda mais, ele tocou num ponto bem legal. Hoje, não só os clubes, mas como canais de televisão, como ele falou, tem patrocínio de bets, né, de jogos. Então, eu acho que vendo a situação que o Corinthians se encontra hoje financeiramente falando, não veria problema nenhum, não. A gente, como você também citou, eles já patrocinam outros clubes, não veria problema algum, ainda mais um clube que é necessitado, né? Que necessita, tem dívidas, precisa de patrocínios, precisa de dinheiro, então não veria problema nenhum um site de acompanhante patrocinar o Corinthians. Acho que o grande problema talvez aí sejam depois as outras marcas também, né? Porque a gente sabe que o moralismo, às vezes até o falso moralismo, ele impera. Porque quando você tem um contrato, você sabe que tem as empresas parceiras que também tem ali aquele negócio, aquela certa cautela de respingar talvez alguma coisa nas outras parceiras dentro do próprio uniforme. Mas eu repito, eu também não vejo problema nisso. Mas eu acho que o clube, principalmente dentro do seu departamento jurídico, já negou de bate-pronto. Houve lá até o contato aí da empresa, mandaram um e-mail para o marketing, aí pouco tempo depois já houve uma nota oficial do clube agradecendo o contato, mas que eles não tinham interesse. Né? A gente está até vendo o vídeo que foi publicado pela própria Fatal Model, né? Essa aí é a Nina Sag, que é a representante da empresa, confirmando que sim, há o interesse de fazer esse aporte financeiro, de pagar a conta para que o Pogba possa vir. A gente está falando, claro, do patrocinador, mas também não custa a gente colocar aqui na roda a real necessidade de ter o Pogba ou não no Corinthians dentro de campo, em termos de futebol. Na tua avaliação, é o momento de trazê-lo? O Corinthians precisa, principalmente o Corinthians que a gente viu do segundo semestre para frente, que é aquele que deixou a zona de rebaixamento para participar da Libertadores? Eu acho. De verdade, eu sou um otimista nato. É a mesma coisa, o cara que tem uma Ferrari na garagem, o cara fala, pô, mas se eu puder ter uma McLaren, você não teria? Teria, por que não?
Se você tiver a chance de ter, qual o problema de ter 2 naves dessa daí dentro dessa garagem? O problema é quebrar, né? Então, pode ser, a manutenção é cara, mas, por exemplo, Marco, o Memphis... Se parar no meio da estrada, né? Não, mas é mais difícil, Aí fundiu o motor. Pode falar. Fundir o motor de Mesmo manhã. assim, ó, separado lá com o alerta ligado na Bandeirantes, ali com a McLaren quebrada, é styling, dá pra postar até uma fotinha e vai viralizar. Mas o negócio é o seguinte, com relação aí ao Memphis, o Memphis era um cara que também chegou em descrédito aqui no Brasil. Olha, mas ele tem um histórico de lesões. Olha, qual foi a última vez que o Memphis jogou bola? O Memphis, se a gente pegar o término do Campeonato Brasileiro, ele estava jogando já o fino. E lembrando que ele não está 100% fisicamente ainda. Porque ele começou jogando ali 45 minutos, depois estendeu um pouco mais, mas ele não completava 90 jogando em alto nível. E isso justamente pelo tempo que ele ficou parado e a falta de ritmo de jogo. Tanto que ele elogiou o departamento médico do Corinthians, falou, nunca tive um tratamento tão adequado assim em lugar nenhum que eu passei no planeta. Então o Memphis já terminando o Campeonato Brasileiro jogando em alto nível, sem estar 100% fisicamente. Imagina esse cara começando o ano com uma pré-temporada e ganhando ritmo de jogo, principalmente no Campeonato Paulista, que é um campeonato teoricamente mais fraco para você conseguir se condicionar. Eu acho que o Pogba, nesse 1 ano e meio que ele está parado também, termina esse prazo realmente em março para que ele possa voltar a atuar, eu acho que tem a favor dele, o Marco é médico, ele pode falar até melhor, tem a memória muscular e o fato dele não estar parado por lesão. Ele teve o problema do doping aí, enfim. Mas ele não tá parado por causa de uma lesão. Ele não vai precisar se recondicionar em cima de um negócio que, olha, estourei o joelho e preciso ganhar aquela confiança que o atleta também tem que ter depois de um período pós-operatório. Então, nesse ponto, cara, o Pogba, ele joga o fino da bola. O fino da bola. Eu acho que esse cara no Brasil ia arrebentar. Não, eu concordo, mas eu acho que quando o ritmo de jogo, independente se não for uma lesão, eu acho que esse período do Pogba sem jogar, ele prejudica. Atrapalha muito. Ele atrapalha. Há quanto tempo ele voltar assim? Cara... Uns 3, 4 meses? Não. É porque aí, como você falou, ele deve estar treinando, se recondicionando, isso é normal. Mas o dia a dia, o treinamento, isso é muito importante, né? De você ter... Por exemplo, tecnicamente falando, você ter trabalho técnico e tático, contato com a bola, com os companheiros. E isso ele já não faz há algum tempo. E isso é muito importante. Então ele tem que se recondicionar com isso. Isso pode atrapalhar, talvez, aí a boa forma do Pogba caso ele venha no Corinthians. Lógico, é mais fácil isso do que você se recuperar de uma lesão. Mas esse período que ele tá aí sem jogar... É que eu lembro o Ronaldo, cara. É claro, não tô comparando tecnicamente, tá? Sim. Tô comparando situações. Não, o Ronaldo era mas tecnicamente... Mas vamos lá. Mas tecnicamente falando, a gente tá falando de um meio-campista que já foi um dos melhores, um certo período aí, um dos melhores na posição no mundo. Campeão do mundo. Campeão do mundo com a França, em qualidade ele tem, eu concordo com o Mano, ele vai deitar e rolar aqui no Brasil. Mas não podemos negar que esse período dele sem jogar prejudica. Mas assim, se fosse pra gente chutar, eu sei que é um chute aqui. Quanto tempo pra ele estar assim, voando em campo? Cara, aí é ritmo, né? Aí é ritmo, até porque assim, cara, até o Mano comentou do Memphis ter elogiado, né, o departamento médico do Corinthians. Cara, eu falo que nesse sentido no Brasil a gente tem as melhores referências. A gente tem uma pessoa aqui que o Refis mesmo durante muitos anos, né, se eu estiver mentindo, se você sabe, foi referência no mundo todo. Muitos jogadores brasileiros que se machucam na Europa vêm tratar no Brasil. Sim. Então, acho que nesse sentido, por isso o Memphis ele elogia, porque a gente é referência aqui no Brasil, né? A gente tem o próprio Refis no São Paulo, no Corinthians, no Palmeiras, a estrutura no Palmeiras Michel, só te interrompendo, os departamentos de saúde hoje dos clubes brasileiros, e muitos deles foram inspirados no Refis, que você viveu lá. Sim. São talvez os melhores do mundo. A gente conversa, o Michel jogou em alto nível fora do Brasil, e você sabe que não é igual, né? O fisioterapeuta brasileiro é o melhor fisioterapeuta que existe. Ele, sob o ponto de vista de futebol e outras áreas esportivas, são os caras mais bem preparados para fazer reabilitação, né? Hoje nós temos aí todo um grupo de nutrição, de fisiologia, enfim, de performance, que fazem os jogadores realmente serem muito melhores do que poderiam ser até. Então eu acho que... E outra coisa, hein?
Agora, não sei se pode falar essas coisas, né? Porque é difícil. Mas é um puta de um negão forte, né? Que cara, que físico maravilhoso que os negros têm. O Zé Roberto, você. Pô, esses caras não engordam. Não, eu falo, por que eu falo isso de referência? Eu tenho até um próprio exemplo. Eu me machuquei em 2009, Sim. joelho, e precisaria fazer uma artroscopia. Que normalmente, aqui no Brasil, você volta entre 20 e 25 dias, você tá correndo. E aí, eu tava no Lyon, na França, os caras, não, pô, vamos operar aqui, ele volta em 2 meses. Eu falei, não, peraí. Liguei pro meu empresário, falei, cara, liga pra alguém lá no Brasil, vamos operar no Brasil, porque eu não vou ficar 2 meses sabendo que eu posso vir pro Brasil, operar, me tratar aqui e voltar em menos de 1 mês. E como é que foi? Fez isso? E aí foi uma briga, a gente teve que brigar com o presidente, assim, e aí o presidente mandou um documento, eu operei em Curitiba, tratei no Atlético Paranaense. Aí é onde o médico lá na época assinou um documento e falou, não, eu entrego ele pra você pra jogar em 25 dias. Só que ele opera aqui e faz o tratamento comigo aqui. Aí eu vim, acabei 25 dias eu tava jogando. Então assim, outra estrutura que é referência no Brasil, o Atlético Paranaense. E então hoje tem muito disso. Então nesse sentido, eu acho que os atletas que vêm, ainda mais os europeus, né? Conhecem essa estrutura que a gente tem aqui no Brasil, é coisa de outro mundo. Então eu até muito peguei aqui os números do Pogba, por exemplo. Vou trazer só de alguns anos aqui, quando ele estava, por exemplo, no Manchester United. Na temporada de 18-19, ele fez 47 jogos e marcou 16 gols, deu 11 assistências. Foi a melhor desde então. Depois os números vão baixando, tanto de jogos quanto de gols. Na última temporada completa, na 23-24, ele fez apenas 2 jogos pela Juve. Na anterior foram 10, não marcou gols. É a questão da idade. E outra coisa que eu queria até perguntar para o doutor também. Eu já volto a repetir, a gente tem que tomar cuidado com essas falas, mas elas são absolutamente elogiosas. Não tem atleta melhor do que o Preto. Não tem. São incríveis. Você pega o Zé Roberto, pega os que a gente trabalhou, Sim. você é um deles, né? Zé Roberto no Palmeiras, Zé Roberto, então, Não, é uma genética extraordinária, sob o ponto de vista de força, de velocidade. Você pega qualquer atleta aqui da África que vai à Europa e obviamente muito fortes. São muito fortes, então não vejo grande problema físico para ele. Eu acho que aí vão entender, o mental talvez seja o mais importante, o cara acreditar, ser responsável, dormir cedo, tem outras valências também para um cara poder dar certo, né? Não é só treinar, ele tem que dormir, tem que comer adequadamente, ele tem que ser preparado por uma boa estrutura de profissionais que o Corinthians tem, que o São Paulo tem, que o Palmeiras tem, o Flamengo tem. Então, eu acho que ele é um cara que, se ele tiver compromisso, ele vai ser excelente. Excelente. Vocês acham que é viável? Se, por exemplo, ele vem em janeiro, aproveitando aí já o começo da estruturação do time, lembrando que ele tinha 5 anos de suspensão, ele recorreu, né, no CAS, e aí reduziu isso para 18. Mas só pode, 18 meses, só pode voltar a partir de março. Esse intervalo seria suficiente para ele se recuperar? Precisa ver legalmente, aí é uma dúvida. Se pode ou não treinar. Se ele pode ou está dentro da estrutura física do clube. Porque daí seria uma estratégia perfeita, você ter ali 2 meses, 3 meses já treinando. Essas leis são incrivelmente ruins, porque o doping vamos entender, é claro que é uma falha ética muito grande, né? Mas no esporte coletivo, para mim, ele é pouco, especialmente de drogas sociais, esse negócio todo. Você tira o direito do cara fazer aquilo que ele precisa pro corpo dele. É como se ele falasse, você não vai nem almoçar e jantar. Pô, atleta, almoço e janta é treino. Então essas regras que impedem o cara de viver são absurdas. Eu falo isso como médico. O cara fica proibido de jogar, ele não pode participar de competições, mas, poxa, ele dá ao corpo dele as condições para ele poder retornar na data que ele está liberado. Torcedor do Corinthians, aparentemente teremos Pogba no Corinthians, Pogba ou Pogba, o jeito que vocês quiserem falar. De qualquer forma aí, esse francês deve estar no Corinthians em 2025, né? Eu acho que vocês estão vendo essas informações que estão saindo aí referente a ele, né? Memphis Depay e o diretor financeiro do Corinthians, Pedro Silveira, falaram com ele numa chamada de vídeo e muita gente, né? Inclusive setoristas do Corinthians estão especulando que seria ali uma conversa para talvez
o Pogba se acertar com o Corinthians, não sei, alguns detalhes. Enfim, eu acho que ele tá muito próximo de vir para o Corinthians, muitas especulações sobre ele, né? E o Pogba, com certeza, ele quer dar uma volta por cima na sua carreira, um jogador excelente aí, joga muita bola, campeão de Copa do Mundo, mas que estava aí afastado dos gramados por doping. E como todos sabem, o Corinthians tem uma vitrine enorme, então aqui ele poderia conquistar a sua... conquistar o seu patamar novamente, né? Que ele sempre esteve lá em cima. E galera, bora ver as informações aqui sobre ele, né? O programa Domingol com Benja aí trouxe uma informação muito boa sobre ele, falando que a empresa lá Fatal, não vou terminar, né, para não dar nenhum problema talvez aqui no vídeo, mas essa empresa quer patrocinar o Corinthians aí na forma de pagamento, né? Eles queriam pagar o salário do Pogba e o Corinthians não ficaria com nenhuma despesa aí sobre o Pogba, né, pessoal? Seria tudo pago pela empresa aí, né? Que patrocina vários times aí, inclusive o Vitória. E pessoal, as informações aqui, né, que tem no Google é tudo referente ao Pogba no Corinthians. Aqui a informação aqui, ó, Pogba e Sérgio Ramos no projeto Corinthians campeão mundial 2026. Já pensou? Falando nisso, né, tem também aí a informação do Sérgio Ramos, né, que o Corinthians também tá de olho na contratação dele. Cara, imagina só você ter um time Memphis Depay, Pogba, Sérgio Ramos, seria um time muito forte aí, praticamente imbatível, né? O que vocês acham aí da vinda do Sérgio Ramos e também do Pogba? O Pogba tem atualmente aí 31 anos de idade, não é um cara muito velho, né? Nem muito novo, mas que ainda desempenha um bom futebol. Até ele ser pego no doping, ele estava jogando muita bola, né? Mas aí teve esse problema aí e ele está afastado dos gramados. Não sei ao certo dizer quando ele saiu, né, de atuação em campo. Eu não lembro quando que ele foi pego no doping, mas creio que é quase um ano aí sem jogar. Mas é um cara que tem um físico muito bom, então eu acho que ele pode se recuperar muito rápido aí, né? O que vocês acham, galera, da vinda dele aí pro Timão? É uma boa o Corinthians ter ele no elenco? Ou vocês acham que tem que pegar esse dinheiro que gastaria nele e contratar jogadores mais novos e também, né, mais barato? Porque só o Memphis Depay já tá sendo uma fortuna. A sorte é que a Esportes da Sorte está bancando aí. Então o Corinthians não tá pagando nada pelo Memphis. Na verdade, salvo eu, o Corinthians ficou com 20% aí dos salários dele, né? Então é pouca coisa. 80% ficou por conta da Esportes da Sorte. Então o Corinthians se deu muito bem aí, né, em relação ao pagamento do salário. Não vai ter que pagar aqueles 4 milhões ou 3 milhões que o Memphis recebe. Então é um alívio aí para os cofres do Corinthians. Na minha opinião, cara, sinceramente, seria um baita reforço aí o Pogba. Preencheria bastante ali o meio campo, né? Seria muito forte ali com Carrillo, Pogba, Memphis, Garro e Yuri. Imagina só um time desse aí numa Libertadores, né? Copa do Brasil, Brasileirão. Seria um time muito imbatível e com certeza entraria em todos os campeonatos aí favoritos. Comenta aqui, galera, o que vocês acham da vinda aí desses jogadores, Pogba, Sérgio Ramos também. Comenta aqui nos comentários a sua opinião. Agora, galera, eu vou ficando por aqui. Aquele grande abraço a todos e se encontramos no próximo vídeo.